E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Celson e estamos voltando para mais uma aula do nosso canal. Vamos continuar na 21ª aula, isso mesmo, 21ª aula sobre o entendimento e a análise de um modelo para a formatação de um trabalho em fim de conclusão de curso, um trabalho acadêmico, ok? Nós estamos usando o modelo que está aí na descrição dos vídeos. Esse modelo foi disponibilizado pela USP e nós estamos confrontando com a NBR 14724, que é a que dita sobre as normas para trabalhos acadêmicos. Hoje nós vamos falar sobre o índice, que é, vamos dizer assim, a última parte, né, do nosso trabalho, assim, porque efetivamente já abordamos, esse é o último tópico da estrutura do trabalho. Então o índice vem lá no finalzinho do teu trabalho como um último elemento dentro da estrutura do trabalho acadêmico, ok? Então o que é o índice? O índice é um elemento opcional elaborado conforme a NBR 6034, tá? Então, mas vamos lá, vamos pensar aqui antes de a gente chegar lá e ver um pouquinho da 6034. O índice é nada mais nada menos do que aquela lista de palavras que geralmente você encontra ao final de um livro, de uma obra. Por exemplo, em ordem alfabética, lá com uma série de palavras-chave do trabalho e com algum tipo de índice que relacione ele com a página que está. Por exemplo, recentemente eu já usei esse exemplo. Minha esposa comprou um livro chamado O Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia é um livro fantástico sobre filosofia para quem se interessa ou para quem quer aprender um pouquinho mais. Possivelmente é o próximo livro que eu vou ler. E no finalzinho do livro existe exatamente o índice que diz, por exemplo, filósofos clássicos, tá? Na página tal, na página tal e na página tal, aonde cita todas essas partes. Entendeu? Porque na realidade um assunto pode ser citado em várias partes de um documento, correto? Você concorda comigo? Então é para isso essencialmente que eu já vi um índice ser usado. Mas, por exemplo, existe índice de autores, índice de uma série de outras coisas. Para mim, o que seria mais funcional num trabalho acadêmico seria por tópicos de assunto em ordem alfabética, por exemplo. Então vamos supor que é um livro lá de história antiga. Já usei esse exemplo. Lá, Antiguidade Clássica, aparece nas páginas tal, tal, tal e tal. Na página 25, 63 e 98, por exemplo. Entendeu? Então essa é a função de um índice, é indexar, obviamente, índice, né? Indexar um assunto ou assuntos e te referenciar dentro da estrutura do trabalho. Vamos dar uma olhadinha na NBR aqui, que é a que dita sobre isso. Então, olha só, a NBR 6034 ela fala sobre informação e documentação, índice e a apresentação dos índices, ok? Então eu estou passando rápido aqui, se você quiser você pode pausar, tá? Eu vou ir direto ao ponto aí que nos interessa. Por exemplo, aqui eu já tinha marcado. O que seria o índice? Relação de palavras ou frases, eu vou aumentar até o zoom um pouquinho aqui. Relação de palavras ou frases ordenadas segundo determinado critério que localiza e remete para as informações contidas no texto. Sacou? É uma forma mais direta de dizer o que eu acabei de explicar para vocês. Ok? Não confundir com sumário e lista que a gente já tratou em outros tópicos. Ok? Beleza? Não vou aprofundar aqui porque senão a gente vai criar uma confusão. Mas é só olhar as aulas anteriores que eu falei de sumário e falei de listas. Ok? Passando aqui. Olha, isso aqui é outra coisa importante. Os índices podem ser classificados quanto à ordenação, né? O índice pode ser em ordem alfabética, ordem sistemática, cronológica, numérica ou alfanumérica. Então, na prática, é as formas como índice. Eu, particularmente, que eu lembro de cabeça, eu só lembro de um índice em ordem alfabética. Mas pode ser que eu tenha visto em outros momentos de outras formas. Mas o que mais me marcou é o em ordem alfabética. Quanto ao enfoque, o índice pode ser especial quando organizado por autores, assuntos, e aqui você está vendo, eu não vou ler todos, ou geral quando combinados duas ou mais categorias. Por exemplo, índice de autores e de assuntos, por exemplo. Ok? Então lá, por exemplo, você tem lá os assuntos do livro, como a gente já comentou aqui do livro Mundo de Sofia, por exemplo, como eu falei para você.
E lá tem as palavras-chave e em quais páginas aquelas palavras-chave ocorrem. Ok? Isso, mas vamos indo aqui. Localização. Essa aqui é uma parte importante também. O índice deve ser impresso no final do documento com paginação consecutiva. Ou seja, o índice vai fazer parte da numeração do teu trabalho. Ou em volume separado. Mas não é o caso aqui, né, do trabalho acadêmico a princípio, né? Regras gerais de apresentação. Não vou ler isso aqui, tá, pessoal? Porque é tão óbvio. Se você tiver alguma dúvida específica sobre algum ponto, deixa um comentário aí embaixo que a gente aborda, ok? Aqui é um exemplinho, ó. Por exemplo, a palavra monografia, olha só. Definição está na 3.7. E-mail eletrônico está na 7.2. CD-ROM 7.2.1. Viram? É mais ou menos isso que seria o índice, né? Ele vai citando aonde que está aquela referência, ok? Aqui também, olha só, pode ser uma espécie de desambiguador, ó, o cabeçalho pode ser, tá? Então, se tem palavras repetidas que dizem coisas diferentes, palavras homônimas, vamos dizer assim, né? Por exemplo, aqui, ó, Pedro II, Imperador do Brasil, Pedro II, estação de metrô, tá? Tá? Então, isso aqui é mais para a gente ter essa ideia, né, do que seria. Eu não vou aprofundar além disso, tá? Também porque o negócio não é ficar doutor em índice, nem também na NBR 14724, ok? Então, a gente viu em essência e vamos dar uma olhadinha no nosso modelo. Olha só. Então aqui está o exemplo, ó. Lembrando que se você chegou nesta aula agora, tem outras que vieram antes dessa que são tão importantes quanto essa. Mas este modelo então é da USP e tudo que estiver em azul são indicações para te auxiliar no preenchimento do documento, ok? Então você não precisa, aliás, não deve deixar isso no seu trabalho, ok? Então aqui é um exemplo de índice, ó, com o título, olha só. Letra C, por exemplo. Olha só, daí tem aqui, ó, cardinalidade, na página 2, conjuntos, olha só, aberto, enumerado, isso aqui é coisa matemática, né? Finitos, ó, e está citando as páginas aonde há referência desse tipo de, ó, letra D, derivado, página 81, ponto máximo, página 85, ponto mínimo, página 85 também. Acho que deu para entender, não é verdade? Aqui está um pouquinho menor, porque isso aqui é um escaneamento de uma página, mas você entendeu que isso seria efetivamente digitado aqui. E também entendemos que a norma ela não é tão criteriosa assim. Você tem uma certa liberdade dentro da estrutura que o documento te pede. Ok? Então, é essencialmente isso que nós tínhamos para falar sobre índice. Ficou uma dúvida ou qualquer questão, comentário, sugestões? Coloca aí um comentário aí embaixo que a gente pode espraiar um pouquinho mais essa explicação, ok? Espero que você tenha gostado. Agora, se você está sem tempo, se você está com pressa, se você não está afim de aprender isso aí, porque você só vai fazer talvez um trabalho acadêmico na sua vida, entre em contato comigo pelo e-mail ou pelo telefone que está aparecendo aí na tela, que eu posso fazer a formatação desse trabalho para você, ok? E é isso aí então. E também se você tiver aí alguma planilha, algum documento para fazer, eu sou um programador em VBA também. Tá? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.